O Carlos Silva, já no nosso assunto aqui, comenta família unida na cadeia. Como o Cacai havia dito naquele vídeo que a gente mostrou aqui no Fórum Café, né? Não é mais o caso de prisão domiciliar, mas de prisão familiar, né? Os dois bem encrencados. Hoje, conforme a gente falou mais cedo aqui na abertura do programa, o deputado Lindbergh Farias presta depoimento à PF, né, Plínio? No âmbito do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, Lindbergh que promete levar um dossiê, né, narrando detalhes ali dessa conspiração do Eduardo Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele vem se colocando como candidato a presidente, inclusive agora quer polarizar com o Lula, né, Plínio? Eu separei a matéria que o Plínio fez aqui para a gente sobre a fala do Eduardo Bolsonaro a respeito da faixa de Gaza, não é isso, Plínio? Exato, exato. Essa matéria é interessante, porque a gente começa a perceber a visão do Eduardo Bolsonaro e a quem ele serve. Né? Acho que isso é uma questão. Daqui a pouco eu já falo, já emendo, falando da disputa que existe dentro do clã e por que o Eduardo está fazendo isso. Né? Mas essa questão essa matéria a respeito de um tweet que foi feito, né? Essa declaração, mais uma declaração muito forte do presidente Lula sobre o genocídio na faixa de Gaza, né, que aconteceu nesse domingo, foi seguido também de uma nota do Itamaraty, né, condenando mais um ataque ali. Um ataque, gente, que é uma coisa assim, o que está acontecendo em Gaza é de uma covardia inimaginável, sabe? Acho que eu nunca vi isso. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra, nunca houve nada parecido. Inclusive, essa que está aí com o Eduardo na foto, né, é uma neta de um dos ministros do Hitler. Uhum. Que eles são amigos, o Ivan sabe bem disso aí, né? Esse braço neofascista que existe na Alemanha. E o que acontece nessa publicação é o seguinte: o Eduardo mentiu descaradamente para confrontar o Lula. Então, assim, ele buscando já polarizar. Ontem o Lula falou do genocídio na faixa de Gaza, né? E o Eduardo soltou um tweet aqui, né, na Rede X, dizendo o seguinte: olha isso, Ana. A Ana, que estuda muito, sabe muito de relações internacionais, ele começa assim, ó: em 2005, Israel deu unilateralmente o território da faixa de Gaza à autoridade palestina. Ao invés de construir um país, fizeram de escolas e hospitais locais bases de lançamento de mísseis contra alguma coisa. Se quisermos sonhar com paz, lá é preciso neutralizar Hamas, Hezbollah e terroristas. Mistura alhos com bugalhos e é como se a questão da faixa de Gaza, da Palestina, começasse em 2005. Né? É um revisionismo histórico impressionante, porque o que aconteceu em 2005? Eu explico isso lá na matéria para ver o quanto ele está mentindo. Porque 2005, na verdade, foi a retirada das tropas israelenses pelo Ariel Sharon da área ocupada na faixa de Gaza. Né? Na verdade, a faixa de Gaza foi criada naquela absurda acomodação do Estado sionista ali na região, em 1948, e desde então é um território palestino, mas é alvo de ataques, de conflitos, de guerras promovidos por Israel, que quer o quê? Agora a gente sabe que fica bem claro. Ele e o Trump querem construir um resort em cima do genocídio que está acontecendo em Gaza. Então, mente descaradamente para confrontar o Lula, mas isso tem a ver com o quê? Com 2026, né, Ivan? É o que o Ivan estava trazendo aqui, que é justamente ele polarizar o discurso com o Lula. E por que isso está acontecendo? Já posso emendar aqui ou vocês posso emendar aqui? Claro, manda bala. O que está acontecendo é que está havendo um conflito generalizado dentro do clã Bolsonaro, né? Não é à toa que Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, principalmente, além do Flávio, saíram na defesa de que o Eduardo seja o candidato da família. Por quê? Existe uma questão misógina, aí que é natural da família, né? A Michelle, desde sempre, o Bolsonaro falou que ela não podia ser presidente, que ela não ia expor
a Michelle desse jeito, é claramente misoginia, né? Quem quer hoje essa candidatura da Michelle é uma figura que chama Silas Malafaia, junto com Valdemar da Costa Neto. Eles defendem que o maior espólio aí eleitoreiro do Bolsonaro está com a Michelle. Só que os filhos falaram: não, 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 não. Por quê? Existe toda uma rede de intrigas dentro da família. Gente, é histórico, por exemplo, a gente já falou isso várias vezes, né? Essa briga, essa rivalidade que tem dos filhos dos outros casamentos do Jair Bolsonaro com a Michelle, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho, que é o Flávio Eduardo e o Carlos, né? Eles não gostaram nem um pouco dessa madrasta, né? Eles preferiam a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, que comandava o esquema de rachadinhas no gabinete do Flávio e no gabinete do Carlos. Então, quando o Bolsonaro conheceu a Michelle, com um passado aí que o Van Garten e o Cid mesmo já falaram, ó, é um passado meio estranho, né? Pode servir de alvo de ataques numa candidatura à presidência, né? Eles já se armaram para lançar a candidatura do Eduardo Bolsonaro, que aconteceu oficialmente na sexta-feira, com a Veja Caçador de Marajás. Então, o Carlos Bolsonaro tem essa intriga histórica aí com a Michelle, inclusive, abertamente, os dois já falaram disso, e o Jair Renan também, né? O Jair Renan que entrava para roubar vinho lá na adega do Palácio da Alvorada, que fez, inclusive, com que a Michelle trancasse a adega do Palácio da Alvorada e o Bolsonaro fosse lá e arrebentasse com uma pesada. Gente, isso está tudo documentado, está tudo escrito, né? Não sou eu que estou dizendo, é algo que já existe. Então, a grande questão, eles não querem, como o Tarcísio já traiu o Bolsonaro, né? Eles não querem deixar isso na mão de uma possível traidora, que pode ser a Michelle, inclusive, né? Não é à toa que ela é a terceira esposa do Jair Bolsonaro. Então, o que aconteceu, por exemplo, com a Rogéria Nantes? Foi uma briga política. Quando ela entrou para a política, como vereadora no Rio de Janeiro, o Bolsonaro emancipou o Carlos Bolsonaro para competir contra a mãe, e foi quando ele foi eleito pela primeira vez vereador no Rio de Janeiro. Inclusive que o Marcelo, que era o tutor ali do Carlos, ele falava que o Carlos ia para jogar videogame. Quem coordenava o gabinete era a Ana Cristina Vale, né? Então, e também tem a questão do Jair Renan, que tem essa briga histórica com a Michelle, porque a Ana Cristina Vale também tem essa rivalidade com a Michelle, tanto que ela se lançou a candidatura como Cristina Bolsonaro, daí a Michelle foi lá, reclamou nas redes, e depois o Jair Renan foi lá e falou, não, a minha mãe tem direito de usar o sobrenome, embora nenhuma das duas sejam oficialmente, assim, casadas, né, com o Bolsonaro. Mas é todo esse imbróglio, né, Ana, que é interessante a gente acompanhar, porque essa questão da presidência agora se limita a dentro do clã. Por quê? Porque eles sabem que não terão um candidato fora do clã. Eles desconfiam de todo mundo, principalmente hoje do Tarcísio, que já deu essa facada nas costas aí do Bolsonaro e vai ser o candidato da terceira via, viu, Ana? Sim, e o PL fica aí com um problemão, né? O Valdemar fica com um problemão, porque ao mesmo tempo que ele tem um grande capital político, né, que é o que o Jair Bolsonaro ainda representa, né? Vide aí esse encontro que eles fizeram da segunda Conferência Nacional de Comunicação deles, mas eles podem ficar isolados também, né, numa direita mais coordenada, digamos assim, né, ali em torno do Tarcísio, né, que já tem figuras como o Temer, o próprio Kassab, embora o Kassab possa jogar de um lado ou de outro, né, a gente sabe, mas o PL está com uma questão séria para resolver, né, porque pode virar um partido sequestrado pelo clã Bolsonaro, ou para ser um partido não sequestrado pelo clã Bolsonaro, vai ter um problema aí. Por isso que me chamou a atenção nessa matéria do Julinho, o Eduardo Bolsonaro cogitar até mudar de partido, né? Então é uma questão partidária interessante. O que não é uma coisa nova também, né, Ana? Porque, assim, se a gente for lembrar, o Bolsonaro tem aí uma
uma lista gigante de partidos, ele foi eleito presidente pelo PSL, daí ele tentou fundar um partido da família, do clã, não conseguiu, ele não conseguiu as 500 mil assinaturas, né? Daí ele teve que negociar, vocês lembram o que aconteceu na época nas vésperas da eleição de 2022, ele ficou negociando com um monte de partido até fechar com o PL. Ele corria o risco de não conseguir se candidatar, porque não tinha partido. Eles não confiam em partidos, eles nunca confiam em partidos, eles usam os partidos. Eles usam, lógico. Só que eles não conseguem fundar o próprio deles, né? Que era aquele aliança, né? Ficaram recolhendo assinaturas, né? Isso aí foi um projeto que morreu. Cadê o Aliança Brasil? Não existe. O Aliança Brasil. E o seguinte, acontece que esse partido PL elegeu 99 deputados federais. É um partido hoje muito forte na Câmara dos Deputados, né? Então não é um partido também do qual você abre mão assim, né? É um partido rachado. Ele tem uma base grande, porque o Bolsonaro diz que esse capital político é dele. E realmente, em grande parte, é. Né? Figuras como aquele André Fernandes, próprio Nicolas Ferreira, foram todos eleitos na esteira do bolsonarismo. Mas o PL tem quadros historicamente ligados à burguesia paulista. Né? Quem que é? Por exemplo, o Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado que fez história em São Paulo, né? E que hoje se coloca como anti-bolsonarista dentro do próprio PL, né? Lembrando, inclusive, que ele foi contra, por exemplo, a votação do regime de urgência para o PL da anistia, e defendeu isso em plenário. Então, é um partido que está rachado, né? E existe essa tendência dentro do partido, tem alguns ali que querem puxar o PL, e existe essa negociação, para a candidatura do Tarcísio. Mas, para isso, teria que fazer o quê? Teria que limar os candidatos do clã Bolsonaro, e eles não abrem mão. Não abrem mão até por uma questão, né, Ana Ivan? Porque, assim, se eles não assumirem uma cabeça de chapa em 2026, muito possivelmente eles podem ser limados da vida política. Porque com o Bolsonaro preso, né? Por exemplo, se elege o Lula novamente e o Tarcísio perde essa eleição para o Lula, o que vai acontecer com o clã Bolsonaro? Vai se enfraquecer muito. O que resta para eles, né? E o que ainda eles tentam manter, e vocês podem ver que eles vão pulando de assunto em assunto, agora a grande pauta é a sanção ao Moraes, já foi PL da anistia, né? É se manter ativo nas redes sociais. É aquilo que aconteceu esse fim de semana, inclusive, que eles fizeram uma organização, acho que a Ana tem informações sobre isso, né? Fizeram um evento junto com o Meta, com Rede X, né? Para turbinar as redes sociais. Porque Google. O que acontece? O bolsonarismo, né, Ana? É bom que a gente lembre que é um movimento que faz parte de um movimento internacional de uma ultradireita neofascista, que é apoiado justamente pelas Big Techs, né? É o que resta para eles, é gritar nas redes sociais, né?